Bom, olá pessoal, bem-vindos ao Direito em 5 Minutos. Hoje nós iremos falar com um dos sócios do escritório, da Bata Pierani Advogados, Dr. Bata Simões, e vamos falar sobre um assunto muito interessante, que na verdade está em pauta no mundo inteiro, que na verdade é os problemas que a pandemia tem causado no mundo inteiro, uma coisa nunca antes vista, né, pela humanidade. E, por favor, Dr. Bata, gostaria de perguntar primeiro, quais as suas perspectivas para o cenário tributário em época de pandemia quanto ao coronavírus? Tudo bem, doutor Marcelo? Realmente, esse cenário ele é um cenário único, né, na humanidade e claramente o Brasil vai passar por essa turbulência também com impactos dentro da tributação. Entendemos que tem dois aspectos que inevitavelmente vão ocorrer, né? O governo ele vai ter que escolher entre arrecadar mais para suprir os cofres públicos, né? Isso não tem jeito, inclusive pelos gastos que estão sendo efetuados nesta época, ou ele vai ter que optar por um caminho de aliviar a tributação para estimular o crescimento, né, das empresas. A gente sempre gosta de ressaltar que já seria de grande valia se a tributação no Brasil respeitasse dois aspectos. Se ela cumprisse a lei, sobretudo a Constituição, coisa que não acontece, em inúmeros itens a gente pode afirmar isso com convicção, por exemplo, da maneira como se opera a responsabilidade de terceiros no Brasil, e também melhorar o compliance tributário. Doutor Marcelo, para você ter uma ideia, o Brasil ocupa uma posição terrível dentro de um estudo do Banco Mundial a respeito do número de horas necessárias para respeitar o compliance tributário aqui no país. Perdemos até para a República Democrática do Congo e para a Argentina, então, sem comentários. Eu acho que também é uma oportunidade para a reforma tributária, que se chama aí reforma tributária 4.0, né, tributação 4.0, para talvez implementar aí uma forma de tributação mais eficaz para o Brasil, né. O que é interessante também, a própria OCDE já explicou que países que ao longo da pandemia têm aliviado a tributação, eles estão se saindo na economia melhores do que outros países que resolveram endurecer a tributação. Então, exemplos como Dinamarca e Finlândia, que auxiliaram os empresários, fizeram programas de apoio na questão da tributação, estão se saindo melhor, porque, por exemplo, a Espanha, que resolveu criar novos tributos para abastecer os cofres públicos, né? Também a OCDE listou algumas regras que deveriam ser implementadas pelos países para passar pela pandemia. Então, por exemplo, a extensão dos prazos para as obrigações acessórias e o pagamento de tributos. Isso nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, o Simples, que foi postergado, né? A remissão de penalidades, planos de pagamento para débitos gerados durante a Covid. E também provavelmente teremos, isso já foi noticiado, um refis da Covid, deve vir por aí. Moratórias, agilizar a restituição e as repetições de indébito, prover segurança jurídica tributária, que é uma coisa que os empresários não têm, e melhorar os serviços e os canais de atendimento ao contribuinte nessa época tão delicada, né. O que se viu até o momento não foi muito efetivo, nós tivemos algumas reduções de alíquotas, né, como eu disse, a prorrogação do Simples Nacional, algumas MPs, mas é um problema, o futuro traz aí incertezas, por exemplo, São Paulo já cogita uma majoração da alíquota do ITCMD, né, já começam a se falar da volta da CPMF, a instituição do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, e também a revogação da isenção dos dividendos, isso já se fala. Porém, eu acho que nós temos ideias positivas também, que podem vir no futuro, por exemplo, aplicar alguns diferimentos, né, e aplicação de algumas teses tributárias que eu acho que os empresários devem aplicar no seu dia a dia. Perfeito. E a respeito das medidas judiciais que vêm sendo adotadas ao longo da pandemia, o que o senhor acha, doutor Bata? Eu entendo que, infelizmente, algumas dessas medidas elas foram processuais, bem interessantes. Por exemplo, várias empresas pediram para o judiciário o diferimento dos tributos, né? Infelizmente, as teses parece que caindo um pouco, em função do judiciário estabelecer que
não é competente para adentrar esse tópico, né? Isso seria reserva de lei. Mas, ao mesmo tempo, nós visualizamos que existem questões que podem, sim, surtir efeito. A título de exemplo, várias empresas entraram com um pedido de substituição dos depósitos, né, para conseguir caixa na empresa, a substituição desses depósitos por seguro-garantia, o que foi, inclusive o CNJ apoiou essa medida. E isso serve como eu acabei de dizer, uma forma de aumentar o caixa da empresa, é uma questão bem interessante. Eu acho que essa é uma das medidas, por exemplo, que podem vir à tona e os empresários devem se atentar a elas. Mas não só isso, eu volto a repetir, eu acredito que teses tributárias já consagradas, um cuidado com uma equipe especializada de tributaristas que possam analisar questões fiscais, contábeis dentro da empresa, podem sim, nesse momento, ser o salvamento da empresa. A diferença entre ela conseguir sobreviver a essa crise ou sucumbir. Concordo. E, bom, ficamos aqui por hoje. Espero que tenham gostado. E deem like caso não tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima.